Sejam bem-vindos a mais um episódio do Oriz Educacional. Hoje eu estou aqui com o Leonardo Okamoto, responsável pela gestão de investimentos aqui na Oriz. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Jéssica. E hoje a gente vai falar sobre veículos de renda fixa. Nos episódios anteriores a gente falou sobre títulos de renda fixa isentos e não isentos de imposto de renda, e no de hoje a gente vai falar sobre esses fundos. Então, passando aqui um pouco pela agenda, a gente começa pelos fundos DI. Léo, explica pra gente o que são esses fundos, né? Quais as vantagens, desvantagens? Vamos lá, Jéssica. Os fundos DI, basicamente, eles investem em títulos do governo e títulos de emissões bancárias que são indexados ao CDI. Tá. Então, exemplos são as LFTs, as LFs e os CDBs que a gente discutiu nos episódios anteriores. Vantagens, é um fundo que vai trazer baixa volatilidade, com alta liquidez, que pode ser pago em D0, no mesmo dia da solicitação do resgate, ou até em um dia depois, após a solicitação do resgate. Uma outra característica que é um investimento mínimo baixo e tem uma diversificação de emissores. A desvantagem é que a rentabilidade é baixa e, com isso, pode perder para a inflação. É um ponto importante. E hoje a tributação atual é um imposto de renda regressivo, que começa em 22,5% e vai até 15%, e tem um come cota semestral de 15%. Perfeito, Léo. E passando, para o tópico 2, a gente vai abordar agora fundos de crédito privado. Falando sobre fundo de crédito privado, o que eles são e no que eles investem? Basicamente, eles investem em debêntures, notas comerciais, as LFs e os FDICs, podem ter outros títulos privados. A grande vantagem é que vai ter um retorno maior do que os fundos DI, com uma diversificação maior de emissores e setores, e como fundos DI, ele tem um investimento mínimo baixo. A desvantagem é que vai trazer um risco de crédito e de risco de liquidez. E com isso vai trazer uma marcação ao mercado que pode trazer volatilidade no retorno do investimento. Hoje, a tributação atual é igual aos fundos DI, que é um IR regressivo, começando em 22,5%, chegando até 15%, com come cota semestral, e caso o MP passe, vai ter uma alíquota de 17,5%, com come cota semestral também. Perfeito. E passando para o próximo fundo, a gente vai falar de fundos imobiliários de papel. Vamos lá. Falando sobre fundos imobiliários de papel. Bom, basicamente, eles podem ser listados ou não listados. Caso não sejam listados, podem ser fechados ou abertos. Basicamente, os investimentos são em certificados recebíveis de imobiliários. Quais são as vantagens atualmente? No FII, todos os dividendos são isentos de imposto de renda, e você consegue investir em diversas etapas da cadeia imobiliária, desde o financiamento para aquisição de um terreno ou até a finalização de uma construção. E também, igual aos demais veículos, tem um investimento mínimo baixo. Falando da desvantagem, é o risco de crédito dos emissores de CRI ou das carteiras, que podem ser pulverizadas ou concentradas. Além desse risco, se o fundo for negociado em bolsa, você pode ter uma marcação da cota negativa que pode influenciar no seu retorno. Hoje, a tributação atual é isento para dividendos para pessoa física, caso o fundo possua mais de 100 cotistas e nenhum cotista pode ser superior a 10% do PL, e para ganhos de capital tem alíquota de 20%. Se a MP for aprovada, terá 5% de imposto nos rendimentos e no ganho de capital 17,5%. Perfeito, Léo. E passando agora para fundos de infraestrutura, O que são esses fundos, vantagens, desvantagens? Vamos lá. Fundo de infraestrutura. Basicamente, ele investe em projetos de infraestrutura, que podem ser energia, transporte, saneamento, entre outros projetos. Tá. E os fundos podem ser listados ou não listados como os fundos imobiliários. Quais são as vantagens? As vantagens são a isenção do imposto de renda nos dividendos, como no fundo imobiliário, e além disso, no ganho de capital, ele pode ser isento também. Tá. A desvantagem é que tem um risco de crédito corporativo e risco do projeto também. E o mesmo risco
como do fundo imobiliário listado, que a cota é negociada em bolsa e pode ter variação desse valor da cota. Atualmente, a tributação é isento tanto no dividendo como no ganho de capital, e caso o MP passe, ele vai ter imposto de 5% nos rendimentos. Tá, perfeito. E passando para o último tópico, a gente vai entrar nos FDICs, né? O que são, quais são as vantagens e desvantagens? Os FDICs. Os FDICs basicamente é fundo de investimento em direito creditório, então ele investe majoritariamente em direitos creditórios, que são recebíveis de boletos ou recebíveis de cartões de crédito e de débito, entre outros recebíveis. Essa é uma estrutura diferente porque ele pode ter subordinação, estrutura de subordinação, diferente dos demais veículos que a gente foi abordado neste capítulo, que pode ter uma cota sênior, mezanino ou subordinada. A cota sênior vai remunerar menos do que as outras por ter a subordinação da mezanino e da subordinada. Quais são as vantagens deste veículo? A vantagem é que vai ter um retorno maior do que os outros investimentos pela complexidade. E um outro ponto que é diferente do fundos DI e de crédito privado, que ele não incide como cotas semestralmente. Qual que é a desvantagem, então? A desvantagem é risco de crédito, baixa liquidez nesses ativos e, além disso, tem uma complexidade na estrutura e precisa ter uma boa governança para garantir os investimentos. Além disso, a tributação atual hoje é 15%, e caso o MP passe, vai ser uma alíquota de 17,5%. Perfeito, Léo. Muito obrigada pela explicação. Muito obrigado. E o próximo episódio, o episódio 9, a gente vai falar sobre carteira administrada. Até a próxima.